Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá? Tema de hoje, dor no braço relacionado à coluna. Há algum tempo já fomos instruídos a mudar a terminologia de neurocérvico-braquialgia como de lombociatalgia para dor na perna relacionada à coluna ou dor no braço relacionada à coluna. Uma das principais gêneses das dores nos braços relacionadas à coluna se vem por hérnias discais ativas, principalmente nos trajetos, dos níveis de C5 a T1, quer dizer, estamos falando do plexo braquial. Mas uma grande importância dentro disso é que, na apresentação clínica desse paciente, nós precisaremos entender, dentro de um processo avaliativo na anamnese criterioso, que nós precisamos rastrear o plexo braquial como um todo. Quando temos uma dor no braço relacionada à coluna por uma protusão discal, por uma extrusão discal, em alguns desses níveis, poderemos ter nesse momento uma apresentação fenotipal de dor chamada de dor neuropática, que tem como definição dor causada por doença ou lesão do sistema nervoso somatosensorial, que afeta, nesses casos, nervos periféricos e a própria saúde do nervo, com um processo neuroinflamatório isquêmico associado a isso, é o que fará com que aconteça a percepção de dor nos trajetos do plexo braquial C5, C6, C7, C8 e T1. Basicamente, nos ramos terminais, teremos sintomas relacionados ao nervo radial, ao nervo mediano, seus trajetos, e ao nervo ulnar. Dentro do processo avaliativo, temos um cluster chamado cluster de Wiener, onde ele nos direcionará se realmente naquele momento aquela dor referida se dá neuropaticamente ou não por alguma protusão discal que tenhamos ali, e como somos profissionais de primeiro contato, o paciente dentro de um processo agudo da sua queixa, nós não precisamos requerer exames de imagem para isso, porque o exame clínico ele torna-se soberano na forma aguda, no rastreio dessas condições, para que a partir daí nós possamos direcionar o nosso tratamento para trazer objetivamente esse paciente a sua melhora funcional a cada dia. E saiba que ela é de forma gradativa, principalmente quando estamos falando de uma queixa neuropática. Nem toda dor irradiada para o braço ou para qualquer outra região quer dizer que nós tenhamos um componente neural associado, uma compressão de nervos associados, um aprisionamento, um entrapment associado a isso. Nós podemos ter dores referidas também que advenham de síndromes facetárias, principalmente quando falamos de coluna cervical, tanto alta, quanto média, quanto baixa. Também, como falamos em relação à coluna lombar, na coluna torácica é menos comum. E podemos também ter dores irradiadas que advenham de triggers e de tender points, que aí nesse caso nós teríamos uma dor de fenotipagem nociceptiva e não neuropática. No rastreio da dor no braço relacionada à coluna, falamos do cluster de Wiener. Quais os testes que compõem o cluster de Wiener? Vamos a eles. Spurling Test em compressão. Podemos fazer o Spurling Test em compressão do lado sintomatológico associado à extensão, lateroflexão e rotação, aumentando o conflito facetário com a região também do disco e com a região do nervo, e direcionaremos se o paciente reflete mais sintomas relacionados a isso, as regiões dermatomais, principalmente de C5 a T1, que são as mais comuns, principalmente C5 e C6, de serem afetadas nesse caso. Temos o teste de distração, quer dizer, como se fizéssemos uma descompressão manual dessa região, e percebemos se o sintoma nesse caso melhora ou se o sintoma piora quando fazemos esse tracionamento ligeiro, lembrando que ele é mínimo, mas como teste também vale, como tratamento também a gente pode usar melhor do que na lombar, na cervical. E também temos associados a isso o teste de rotação cervical homolateral, onde criamos um cisalhamento e mais um fechamento dessa região de passagem foraminal desse nervo, e principalmente o que a literatura nos direciona, que a partir de 70 a 80 graus, quando o paciente reclama que os seus sintomas também aumentam, somamos mais uma positividade relacionada a isso. Mais um teste relacionado a isso são os ULTTs, principalmente Upper Limb Tension Test, que é justamente nós testarmos a tensão do nervo mediano, mas no teste 1 nós testamos como um todo todas as raízes neurais dos ramos terminais do plexo braquial. E associado a isso também temos o Arm Squeeze Test, onde fazemos uma compressão a nível bicipital e tricipital,
E com a manutenção dessa compressão, percebemos se os sintomas do paciente também aparecem. O que temos datados na literatura é que a partir de 3 testes positivos, nós sim podemos clinicamente evidenciar que o paciente naquele momento sofre de uma radiculopatia cervical. Diagnóstico diferencial ou coisas que podemos somar nesse quesito. Todo o rastreio dos desfiladeiros escápulo-torácicos associados a isso, interescalênico, costoclavicular, subcoracoide, com os testes, apesar de não ter uma grande sensibilidade e especificidade, mas nos direcionam Addison, Eden e Wright, e também rastrearmos o trajeto dos nervos, né? A corredeira epitróqueo-olecraniana quando falamos do ulnar, a região do pronador redondo e a região do túnel carpal quando falamos do nervo mediano, e a arcada de Froscher, principalmente quando nós falamos do nervo radial. Outras coisas somam-se extremamente importantes. Comorbidades associadas a isso, que podem ser, sim, fatores de gênese, que é o que nós temos de melhor datado para as hérnias discais. Sedentarismo, tabagismo e também se fala no fator genético associado a isso. Atividades laborais podem ser contribuintes, sim, mas nunca relacionando ergonomicamente só isso a esse processo e nem uma relação postural a esse processo. Sabemos que a questão é multifatorial, multidimensional, que todos esses fatores que nós falamos antes são extremamente importantes para a gênese, mas a partir da instalação do quadro clínico, a nossa atenção é entender em que momento do quadro que o paciente está, se ele está dentro de um processo agudo, subagudo ou já numa cronificação, o que já foi feito antes, ou se nós vamos começar esse processo a partir de agora, onde nós teremos, claro, primariamente com uma modulação de sintomas, principalmente através do processo terapêutico manual, mas podemos somar alguns recursos eletrofísicos também a isso, mantermos o nosso paciente ativo, fazermos todo o processo educacional em dor, explicarmos que a melhora é um processo gradativo e que se estivermos diante de uma queixa neuropática, nós vamos precisar de um tempo onde provavelmente será a nosso favor de regressão espontânea desse disco, mas as nossas atividades, as nossas pautas, tanto hands-on quanto hands-off, precisam ser a todo momento ajustadas com o nosso paciente, tá certo? Dor no braço relacionado à coluna, espero que tenha sido válido para você. Um forte abraço e não esquece, até breve.